E hoje é o primeiro dia aqui da nossa série Manual de Pontos. Seja muito bem-vinda. Eu sei que você gosta, toda crocheteira gosta de aprender pontos novos. Muito prazer, eu sou a Elis Camelo, a mente criativa aqui por trás deste canal. E hoje vamos aprender a fazer esta trama, olha, de pertinho. Esta trama linda. Então, sem muita enrolação, simbora! Para fazer a nossa mancha de pontos de hoje, eu já tenho aqui a minha base adiantada. Tem um vídeo aqui no canal onde eu já expliquei como que eu faço essa etapa aqui de preencher a base, a mini base de cor ecológica. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar também a lista de materiais na descrição do vídeo e o link de onde eu compro os meus materiais, certo? Então aqui eu vou só recapitular. Eu fiz pontos baixíssimos em volta da minha base e subi ponto baixo sem fazer nenhum aumento. Vou pegar aqui a minha agulha número 7 e vou introduzir bem aqui, olha. Tá vendo, ó? Peraí, vamos fazer esse fechamento aqui. Vou introduzir minha agulha bem aqui onde tá essa laçadinha sem terminar. Laço o fio, trago pra frente, passo a minha agulha dentro dessa laçadinha aqui, ó. Busco o fio e tiro tudo. Fizemos aqui um ponto baixo centrado. Agora precisamos fazer uma carreira de ponto baixo centrado na nossa base. Eu já poderia ter adiantado essa parte, né? Mas é bacana explicar. Que para fazer essa combinação de pontos, vamos precisar de duas carreiras. A carreira que a gente preenche a base e mais uma carreira aqui de ponto baixo centrado. Então, você segue fazendo ponto baixo centrado sem nenhum aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vamos fechar, introduzindo a agulha de trás para frente lá no primeiro ponto, passando pelas duas laçadinhas. Venho aqui com a minha agulha, introduzo no meio do ponto, coloco essa laçadinha aqui na minha agulha, laço o fio e puxo para frente. Vamos fazer um ponto baixo centrado. Abaixo desse ponto, bem aqui, olha, vou colocar uma agulha. Fizemos o ponto. Abaixo desse ponto, bem no meio do primeiro, ó. O primeiro ponto aqui, ó, da carreira, bem no meio dele. Vamos introduzir nossa agulha aqui. No meio do primeiro ponto onde começamos a preencher a nossa base. Estica o fio bem no próximo ponto, no meio dele, pesca o fio, traz para frente, estica, laça e tira tudo. Ficamos com esta trama. Vamos fazer mais uma vez. Próximo ponto, vou fazer um ponto baixo centrado. Venho com a minha agulha lá no primeiro pontinho, onde começamos, no meio dele. Vou introduzir minha agulha no meio dele, vou puxar o fio, esticar e fico
com 2 laçadas na agulha. Venho no próximo ponto, no meio do próximo ponto, dou uma esticadinha, pesco o fio e tiro tudo de uma vez. Certo? Mais uma vez. Primeiro, a gente faz um ponto baixo centrado. E aí sim você vem abaixo do ponto, ó, lá no nosso primeiro pontinho, introduz a agulha no meio dele, traz o fio esticando, fica com 2 laçadas na agulha, vem no próximo ponto, bem no meio dele, busco o fio, dou uma esticadinha, fico com 3 laçadas. Laço o fio e tiro tudo de uma vez. Olha que coisa mais linda! E conforme você vai subindo as carreiras, vai formando um desenho muito lindo. Mais uma vez, faço um ponto baixo centrado, venho abaixo desse ponto, pulo um e venho no primeiro ponto aqui da base. Introduzo no meio, estico, fico com 2 laçadas, venho no próximo ponto, introduzo a agulha no meio desse ponto, busco o fio, dou uma esticada, laça, tira tudo. E a gente segue fazendo assim até o final da carreira. E é importante que tenha números pares, tá? Na sua base. Ó, não gostei aqui. Vou desmanchar. Estiquei demais. Vou diminuir um pouquinho aqui. Você vai fazendo e vai observando essa laçadinha aqui, ó, vai arrumando para ficar proporcional às outras. Chegando aqui no final, ó, deu certinho, meu último ponto. Se fosse ímpar aqui, a quantidade de pontos já ia ficar sobrando aqui um ponto. Então, é importante que você tenha números pares, principalmente se você fizer aqui a sua base toda no fio de malha, então tem que observar e contar os pontos. Vou fechar aqui a carreira, venho aqui no nosso primeiro ponto, nessa laçadinha aqui, ó, a gente tem o ponto baixo aqui, centrado, certo? Os 2 vezinhos aqui do ponto baixo, e a gente vai pegar nesse que tá de ladinho, ó, pega nas duas laçadinhas. Pega essa aqui e levo lá pra trás. E aqui a gente faz um ponto baixo centrado, sem segredo nenhum. Tá vendo? Passei no meio do ponto a minha agulha. Trago essa laçadinha lá pra frente e vou engatar aqui, ó, minha agulha nessa laçadinha aqui que a gente levou lá pra trás. Puxo o fio e tiro tudo. Então, eu tenho aqui, ó, entre essa laçada que tá alongada, eu tenho um ponto baixo aqui. Então, aqui a gente faz um ponto, eu tenho um ponto centrado aqui. Então, a gente segue fazendo um ponto baixo centrado em cima desse. E agora eu vou voltar aqui, o nosso ponto da carreira anterior. Eu venho abaixo dele, ó. E vou introduzir minha agulha bem aqui. Estico o fio para dar altura. Tá vendo esse ponto aqui alongado? A gente vai introduzir a agulha no meio dele. Busco o fio, dou uma esticadinha, laço o fio e tiro tudo.
Próximo ponto, um ponto baixo centrado. Abaixo desse ponto da carreira anterior, eu vou introduzir a minha agulha. Estica, fica com 2 laçadas, venho no meio do ponto baixo alongado da carreira anterior, introduzo minha agulha no meio dele, busco o fio, dou uma esticadinha, fico com 3 laçadas, laço o fio e tiro tudo. Próximo ponto, um ponto baixo centrado. Ó, observa, tá vendo? Não entrei no meio do ponto, já vai ficar um ponto torto, tá errado. Observa para você entrar no meio do ponto, ponto baixo centrado. Abaixo do ponto da carreira anterior, eu vou fazer o meu ponto alongado. Ficando com 2 laçadas na agulha, venho no ponto alongado da carreira anterior, vou introduzir a agulha no meio dela, dou uma esticadinha, laço e tiro tudo. E vai formando esta trama, que é a coisa mais linda. Próximo ponto, um ponto baixo centrado. Venho com a minha agulha abaixo do ponto da carreira anterior, que também é centrado, e vou fazer um ponto alongado. Fico com 2 laçadas. Venho no ponto alongado da carreira anterior, introduzo a agulha no meio, busco o fio, dou uma esticadinha e tiro tudo. E a gente segue fazendo assim, ponto baixo centrado, abaixo do ponto eu faço um alongado sem sem fechar o ponto. Eu venho no alongado da carreira anterior, busco o fio, laço, tiro tudo. E conforme você vai subindo as carreiras, vai formando um ponto alongado meio na diagonal, que é a beleza dessa combinação de pontos. Um ponto centrado e um alongado meio inclinadinho, sabe? É isso. Eu tenho aqui uma amostrinha já adiantada que eu fiz 5 carreiras, que eu quero te mostrar que conforme você vai subindo as carreiras, olha só como vai formando um desenho lindo. Tá vendo? Ele deixa assim um pouquinho gordinho nas laterais, então por isso eu não fiz os aumentos aqui. Essa trama é lindíssima. Então temos aqui a nossa primeira amostra de pontos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comenta aqui se você já conhecia esta trama lindíssima, que além de linda, deixa a sua base super estruturada, tanto para bolsa quanto para cestos. Inclusive, dá para fazer bolsas lindas como essa aqui, ó. Então comenta que eu vou adorar saber a tua opinião. E se eu fosse você, ativava também o sininho de notificações, porque já temos aqui, olha, um spoiler, muitos pontos lindos que eu vou trazer aqui no nosso manual de pontos. Então, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!